Hey guys, how are you today? Teacher Doug here. Na aula de hoje eu gostaria de ajudar vocês um pouquinho mais com a expressão se eu fosse. Se eu fosse. Se eu fosse você, se eu fosse ela, se eu fosse ele. Em inglês, para que eu possa passar essa ideia do se eu fosse, eu tenho que dizer if I were. If I were. Se eu fosse, if I were. Então, digamos que eu queria dizer assim, ó, se eu fosse você, eu estudaria inglês. Então, if I were you, I would study English. Então, perceba uma coisa legal, ó. Quando eu falo se eu fosse, if I were, a continuação da frase, ela vai exigir o would, para que a gente possa continuar. Então, ó, se eu fosse você, if I were you, eu estudaria inglês. Então, como vocês viram nas aulas anteriores, eu estudaria, I would study. Então, if I were you, I would study. E aí você pode colocar a continuação. Então, if I were you, I would study English. Se eu fosse você, eu falaria com ela. If I were you, I would speak with her. Ok? Vocês podem fazer na frasezinha do would aquela contração que a gente estudou em algumas aulas anteriores. Então, em vez de falar I would study, vocês podem dizer I'd study. I'd study. Então a frase ficaria assim, ó. If I were you, I'd study English. If I were you, I'd study English, ok? O if I were, além dessa tradução do se eu fosse, você também pode usar a tradução do se eu estivesse. Então, digamos que eu queria dizer assim, ó, se eu estivesse em casa, eu dormiria. Então, if I were at home, I would sleep. If I were at home, I would sleep. Se eu estivesse com ela, eu não faria isso. If I were with her, I wouldn't do it. If I were with her, I wouldn't do it. Ou, se vocês quiserem, em vez de usar it, vocês podem usar... Ou, se vocês quiserem, ao invés de utilizar it, vocês podem utilizar that. Então, if I were with her, I wouldn't do that. If I were with her, I wouldn't do that. Ou if I were, também pode ser utilizada essa palavra if. Were pode ser utilizado não apenas com I, pode ser utilizado com todas as pessoas do inglês. Então, if I were, if she were, if he were, if they were, if we were, e assim por diante, ok? Uma coisa importante, em inglês americano, normalmente eles utilizam a expressão if I was, if I was. Na fala, tá ok falar desse modo. Levando em conta a fala, tudo bem, você pode falar deste modo. Porém, quando vocês vão fazer uma prova como o TOEIC ou TOEFL, é importante vocês lembrarem que a expressão correta é if I were. Você não utiliza a conjugação was nessa estrutura, tudo bem? Então lembrem, na fala eu até posso dizer if I was. Porém, na escrita e na gramática, a estrutura correta é if I were, beleza? Então todas as pessoas ficam dessa forma. If I were, if she were, if you were, if he were, if they were, if we were, e assim por diante. Posso colocar outras pessoas. If your mother were, if your father were, if your sister were, if my siblings were, e assim por diante. Então, é importante vocês perceberem que, independente da pessoa que eu coloque entre o if e o were, sempre será utilizado a mesma estrutura. If, alguma coisa, were. E a continuação, como eu disse, pode ser utilizando a palavra would. Existem outras formas de continuar, como por exemplo usando a palavra could, tá bom? Que seria o poderia. Então, se eu estivesse em casa, eu poderia estudar inglês. Então, if I were at home, I could study English, ok? If I were at home, I could study English. A ordem das duas frases. Eu posso utilizar uma ordem invertida, caso eu queira. Então, ao invés de falar assim, ó, se eu fosse você, eu faria isso, eu posso falar dessa forma, ó, eu faria isso se eu fosse você. Então, vamos fazer essa frase, ó. I would do that if I were you.
eu faria isso se eu fosse você. I would do that if I were you. Percebam que, mesmo que eu troque a ordem da frase, a frase basicamente passa a mesma ideia. Então, ó, if I were you, I would do that. I would do that if I were you. Ok? Então, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado final. Frases famosas que utilizaram a estrutura do segundo condicional. Uma delas é a Beyoncé. Então, ela fala assim, ó. If I were a boy, if I were a boy, I think I could understand. If I were a boy, I think I could understand. Então ela faz essa frase no refrãozinho, ó. If I were a boy, I think I could understand. Ok? Ela está utilizando então a estrutura que vocês estão vendo hoje. E aí pessoal, beleza? Eu achei mais um exemplo e decidi colocar no vídeo, tá bom? Então, if I were you, do Hoobastank. If I were you, Hoobastank. Segue o vídeo. If I were you, holding the world right in my hand. Exemplos. If I were you, I would eat pizza. If I were you, I would eat pizza. If I were at home, I would study English. If I were at home, I would study English. If we were at church, we would do that. If we were at church, we would do that. If she were me, she would help you. If she were me, she would help you. If she were at school, she would be happy. If she were at school, she would be happy. If I were you, I would meet her sister. If I were you, I would meet her sister. If you were me, you would thank your teacher. If you were me, you would thank your teacher. If they were American, they would live in the USA. If they were American, they would live in the USA. If your car were red, if your car were red, your car would be more expensive. If your car were red, your car would be more expensive. Perguntas. Quando você quiser fazer uma pergunta utilizando essa estrutura, você inverte a segunda frase, a frase que tem o would. Ou seja, se eu quisesse perguntar assim, você faria isso se você fosse eu? Em inglês eu vou fazer assim, ó. Would you do that if you were me? Would you do that if you were me? If you were me, would you do that? If you were me, would you do that? Ok? Então, para que nós façamos a pergunta utilizando essa frase, essa estrutura, nós precisamos inverter a parte do would. Negação. A parte da negação ela pode ser feita nas duas frases. Então eu posso tanto utilizar weren't quanto wouldn't para fazer a negação dessa frase. Então, exemplos. Se eu não estivesse no trabalho, eu assistiria aquele filme agora. If I weren't at... Se eu não estivesse no trabalho... Se eu não estivesse no trabalho, eu assistiria aquele filme agora. Em inglês, if I weren't at work, I would watch that movie now. If I weren't at work, I would watch that movie now. E eu também posso fazer uma negação utilizando wouldn't. Então, se eu fosse ela, eu não faria isso. Em inglês, if I were her, I wouldn't do that. If I were her, I wouldn't do that. Então, pessoal, na aula de hoje eu ajudei vocês um pouquinho mais a utilizar a expressão if I were, ok? Então, estudem ela bastante. Quanto mais vocês estudarem, melhor vocês ficarão nessa estrutura. O ideal é que vocês consigam falar sem ter que traduzir. Aprendam essa estrutura utilizando o português, porém, tentem utilizá-la de certa forma que vocês não precisem mais traduzir, que ela faça parte do seu pensamento, tá bom? Quando você falar if I were, você já consegue mentalizar, imaginar a situação, tudo bem? Estudem para que vocês consigam atingir esse nível. A aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu joinha. Compartilhem com os seus amigos para que eles possam receber um pouco de informação sobre a língua inglesa também. Deixem um comentário aqui embaixo dizendo qual vídeo vocês gostariam de assistir. Então isso é tudo, pessoal. Bye!